Pessoal, aqui nós temos uma questão do Enem de 2014 que fala de imunologia. Nós observamos nesse quadro diferentes formas de produção de anticorpos, né? Então, primeiro, aqui no primeiro caso, está ocorrendo uma inoculação diretamente no corpo de vírus e bactérias enfraquecidos ou toxinas produzidas por eles, acontece da mesma forma. A inoculação de antígenos no corpo, e isso vai estabelecer uma produção de anticorpos. Então, esse tipo de imunização, onde você inocula diretamente antígenos para estimular a produção de anticorpos. Uma vez que o nosso corpo fabrica anticorpos, ele guarda a memória imunológica. Então, a gente adquire imunidade quando nós somos submetidos à produção de anticorpos, e essa produção ocorre sempre estimulada por um determinado antígeno. Os anticorpos são sempre específicos para determinados antígenos, tá? Então, isso nós chamamos de imunização ativa. Existe um estímulo de um anticorpo, né? A presença de um anticorpo estimula a produção a presença de um antígeno, estimula a produção de anticorpos específicos. No segundo caso, essa segunda aplicação, o que acontece? Então aqui, a gente tem o veneno de uma cobra, vai ser retirado esse veneno e vai ser inoculado esse veneno num equino. Depois vai ser retirado do seu sangue, isolado, um soro, né? Os anticorpos foram produzidos pelo equino, esses anticorpos foram retirados do sangue, né? E daí, então, você fabrica o soro adequado. Quando você levou uma picada de cobra, se submeteu a isso, você vai receber diretamente esse soro. Bom, existe uma diferença aí, né? Quando você recebe a vacinação, você está recebendo antígeno para estimular a produção de anticorpos. Quando você recebe o soro, por exemplo, o soro antiofídico, que é o soro veneno de cobra, também é específico, para cada veneno tem um tipo de soro específico, né? Você recebendo o soro pronto, você está... a produção de anticorpos, normalmente, ela leva 48 a 72 horas, então ela é longa, né? Se você acabou de levar uma picada, você não pode esperar essa produção acontecer, que você pode morrer enquanto espera essa produção. Então, você utiliza o anticorpo pronto, através do soro. O soro é comercializado porque antes ele foi produzido também. Quando o equino recebe o veneno, uma quantidade, lógico, pequena, né, para só estimular a sua produção de anticorpos, e dali, normalmente são usados equinos, são animais fortes, resistentes, e dali da corrente sanguínea é extraído os anticorpos, né, que vão ser filtrados, enfim, separados, e então você vai comercializar esse soro. Então, nós temos alguns processos diferentes nessa segunda etapa. Quando o veneno é inoculado no equino, é um processo semelhante ao que aconteceu com a vacinação, né? Mas depois, quando a gente tem esse soro sendo aplicado no indivíduo, aí você já está aplicando o anticorpo pronto. Depois de inutilizada a ação da toxina, né, do veneno, né, neutralizada a ação do veneno pelo soro, o indivíduo está livre do perigo, só que ele não guardou memória, porque ele não produziu. A gente só guarda memória imunológica, então a gente só adquire imunidade quando nós somos estimulados a produzir o anticorpo. Quando nós recebemos ele pronto, que é o caso do soro, imunização passiva, nós não guardamos memória imunológica. Então aqui nós temos dois casos. A vacinação é um tipo de imunização ativa e o soro é um tipo de imunização passiva. Nós recebemos ele pronto e não guardamos memória. Vamos ver o que o Enem relaciona em relação a isso. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos. Vamos voltar à imagem. Imunobiológico 1, que está relacionado a vírus e bactérias inoculados, e aqui
biológico 2, que é o veneno da cobra sendo inoculado no equino. Então, nas duas situações, tanto os vírus e as bactérias quanto o veneno representam os antígenos. E eles, então, vão ser inoculados para estimular a produção de anticorpos. Por isso que eles são semelhantes, tá? Então, vamos lá. Confere imunidade passiva. Depois, o 2 vai, sim, configurar a imunidade passiva quando ele for inoculado na pessoa, tá? Mas não o primeiro. Então, não. Transferem células de defesa. Então, na verdade, nós não estamos transferindo células de defesa. Está sendo inoculado, na verdade, os antígenos, não os anticorpos, células de defesa, tá? Que é substância produzida por células de defesa. Também não. Suprimem a resposta imunológica, suprime, você não estimula. É o contrário, você estimula a resposta imunológica, né? A presença desses antígenos vai estimular uma resposta imunológica. Errado. Estimulam a produção de anticorpos. Exatamente, essa é a alternativa correta. Então, a presença dos antígenos, tanto os vírus ou bactérias inoculadas pela vacinação, ou o veneno inoculado no equino vai estimular a produção de anticorpos. Desencadeia a produção de antígenos, não é de antígenos, e sim de anticorpos. Então, letra correta, letra D.